Olá, provavelmente você já ouviu falar que termômetro digital que aponta o raio para a cabeça faz mal à saúde, que faz mal para a glândula pineal. Eu pedi a um dos meus oráculos, um amigo, o Dr. Silvio Andrade, para falar um pouquinho sobre isso. Dr. Silvio, termômetro digital faz mal para a saúde? Explica um pouquinho para a gente. Ô Jorge, boa pergunta essa sua com relação ao que tem muita gente também me perguntando sobre essa questão de se o termômetro ele emite alguma radiação que faz mal ao indivíduo e principalmente o que está correndo nas redes sociais com relação às radiações laser infravermelhas que são produzidas por esse termômetro digital, né? Ocorre que há um grande erro de avaliação das pessoas, né? Esse equipamento, esse termômetro, né? Ele é um termômetro que ele captura ou capta a radiação emanada pelos corpos físicos, sejam corpos vivos, sejam corpos inanimados, como superfícies, objetos em aquecimento. Então, ele é um medidor de temperatura. Temperatura essa que é irradiada através de radiação infravermelha. Vamos observar esse gráfico que está aí na tela, agora, né? Veja, você tem a radiação da luz visível, que é um pequeno pedaço do espectro luminoso, e logo abaixo da radiação visível, abaixo, portanto, do vermelho, nós temos a radiação infravermelha. Você pode ver pela ondulatória dessas radiações que elas são ondas esparsas, e quanto mais esparsas, menos penetrantes elas são, né? Abaixo dela temos a micro-onda e as ondas de rádio. Acima disso, quando a gente tem umas ondas muito rapidamente passando, ou seja, o comprimento de onda fica mais curto, você entra na faixa que nós chamamos de radiação ionizante. Essas sim que fazem mal, tá? A outra questão também que o pessoal acusa, não só da radiação infravermelha do aparelho, que não tem, ele é um capturador de radiação e não um emanador de radiação, é com relação à radiação laser. Se você observar aqui no quadro, há um destaque aqui nesse quadradinho aqui, né, colocado ao lado, a radiação laser ela está exatamente no espectro da luz visível. Tanto é que eu trouxe aqui um laser, né, uma luz laser, né, que ela faz brilhar. E observe aqui, eu apontando diretamente para a câmera, não acontece absolutamente nada, porque este é uma caneta, né, e esse é um medidor. A caneta emite radiação laser. Esse aqui não emite radiação laser alguma, nem muito menos radiação infravermelha, porque este orifício aqui é de captura, tá ok? Muito bem. Há dois tipos básicos de termômetros digitais utilizados pela sociedade de uma maneira geral. Nós temos esse, que é o termômetro clínico, que é o termômetro doméstico, né? E ao lado, em amarelo e preto, você tem o pirômetro, que é um termômetro industrial. Você percebe nitidamente aí uma diferença entre a radiação, né, entre o orifício, que é exatamente o mesmo nos dois, e acima dele, no pirômetro, tem uma mira laser. Né? Uma mira laser que ela emite uma radiação que pode ser verde, azul ou vermelha. Né? Por que essa diferença? Porque este aparelho aqui é para medir temperaturas altas, já que um termômetro, esse termômetro tem a capacidade de medir temperaturas que vão entre menos 50 e 500 graus centígrados. Então as pessoas não podem ficar muito perto de uma fonte de calor de 500 graus. Então ela precisa ter um afastamento e eu preciso mirar exatamente onde eu quero medir a temperatura. Por isso que o termômetro industrial tem essa mira laser. Né? As miras laser, mesmo assim, né, como eu disse, ela está dentro do espectro do visível e ela não faz mal. Ela não penetra na pele, ela não provoca queimadura. A única coisa que uma mira laser provoca é a bala que vem atrás da mira, né? Nas carabinas, nos AR-15, nas AK-47, nesses equipamentos, essas armas de guerra. Mas um termômetro, né? Principalmente um termômetro clínico, né? Que não tem absolutamente nada, ele não oferece qualquer risco para as pessoas. Esse termômetro clínico, né, diferentemente do pirômetro, onde eu tenho que manter uma distância grande para poder não me queimar, e o aparelho oferecer uma leitura real, ou mais próximo real possível, daquela caldeira que eu estou medindo a temperatura, né? Embora a gente tenha visto alguns veterinários usando o pirômetro, mas o pirômetro não serve para isso. Tem que usar o termômetro clínico também para medir a temperatura dos animais. Né? Ao contrário do pirômetro, o termômetro clínico, você tem que colocá-lo o mais próximo
possível da superfície que eu vou medir a temperatura, seja do corpo, seja de uma superfície, uma mesa, uma parede, enfim. Nessa figura que está aparecendo aí para vocês, eu mostro, né, a captura de radiação, né, à medida que eu posiciono o meu aparelho o mais distante possível, eu tenho contaminação da temperatura de outras áreas do corpo. Por exemplo, eu estou com o meu termômetro aqui, eu mantenho 20 centímetros ou 13 centímetros de distância de alguém, né? Eu vou não só medir a temperatura daquela testa ou daquela parte do corpo, como também de toda a área no entorno da cabeça. Portanto, o resultado vai ser falseado. Quer ver um exemplo? Eu vou medir aqui a temperatura da minha mão. Observem. Deu 32 graus e meio. Se eu botar mais pertinho, já deu 36,5. Então, o resultado, para ser fidedigno, eu preciso manter uma distância mínima de até 4 centímetros, entre 2 e 4 centímetros, para que eu tenha uma real temperatura corpórea. Ok? Isso é importante registrar. Vamos admitir que aquela radiação laser da mira telescópica, né, do pirômetro, pudesse penetrar, por hipótese, na cabeça de alguém. Você vê que a pineal está mais próxima da nuca do que da testa. Então, para chegar até a glândula pineal, que é o centro regulador do sono, né, da alegria, do prazer, etc., né, ela teria que atravessar a pele da testa, o osso da testa, a meninge, toda a parte do lóbulo frontal do cérebro, o hipotálamo, para chegar a atingir uma pineal. Então, para chegar a afetar uma glândula pineal, vai atravessar muito tecido, provocando lesões, né, que serão bastante nítidas, né, de queimadura, que não é o caso da radiação laser. Isso você pode ter, por exemplo, uma radiação X, uma radiação gama, de um tomógrafo, por exemplo. A radiação de um tomógrafo é infinitamente mais danosa do que a radiação laser. Eu espero ter esclarecido para vocês, né, esse questionamento, né, reafirmando que o termômetro clínico ele não é um emissor de radiação, e sim um captor de radiação infravermelha, que em suma é o calor. Né? O Sol é uma estrela que emite radiação em todo o espectro colorido, né? Inclusive aquela que a gente não percebe, que é a radiação infravermelha. Onde é que nós percebemos maior incidência de radiação infravermelha? Ao meio-dia, quando o Sol está a pino. O ângulo, né, da refração solar sobre a atmosfera promove uma passagem maciça de radiação infravermelha. Por isso que as pessoas se queimam. Né? E se queimam na sua pele porque ficam expostos em tempo demasiado. Ainda que eu admitisse que eu fizesse erradamente uma medida de pirômetro em vez de um termômetro clínico em alguém, né, o tempo de bip, veja, é 1 segundo, gente. Não seria o suficiente para produzir absolutamente nenhuma lesão em ninguém. Ok? Jorge, um abraço. Estamos à disposição para novos questionamentos.